Maria já voltou, né? Vamos lá então, pessoal. Pessoal, continuando aqui rapidinho, né? A questão 45, só pra gente finalizar. É muito interessante esse ponto que Miramês fala sobre a doutrina, né? Ele vai reforçar então como o Consolador prometido, né? Mas acima de consolar, ela educa e instrui. Então todos nós que optamos por conhecer a doutrina espírita, ou às vezes ou às vezes tem algumas pessoas que nem se tornam espíritas, mas tem algumas pessoas que estudam, que gostam, que se identificam em muitos pontos. Isso também é válido, viu, pessoal? Por quê? Porque na verdade, né, a função da doutrina é educar, é instruir a todos nós, né? E mais ainda, despertar todos nós para a fé. Ele fala que despertando os homens para a fé, mas a fé é renovada. O que é essa fé renovada, pessoal? É uma fé que eu vou copiar do outro? É uma fé que não me pede a renovação íntima, a reforma íntima? Então, se essa fé ela vai me modificar para melhor, ela vai me renovar, né? Para melhor, então, é a proposição que a doutrina nos faz, né, pessoal? Vamos ficar atento aí ao nosso processo. Como que a doutrina está influenciando a nossa vida positivamente? Quais são os pontos principais da nossa vida que já estão sendo pouco a pouco trabalhados, pouco a pouco modificados para melhor, né? Então é um processo. Isso não é feito da noite para o dia, não é feito de hoje para a semana que vem, não é hoje para o mês que vem, não é esse ano para o ano que vem. É um processo de vida, né? Que a gente vai aí vivenciando dia após dia. E aí, pessoal, dando sequência aqui para a gente finalizar o capítulo 45, Miramês vai trazer uma orientação para a gente também aqui no final. Olha só o que ele vai dizer para nós. É bom que escutes mais uma vez, ou muitas vezes mais, que estamos no fim de um ciclo evolutivo, que se encontra fechando, mas com grandes necessidades dos homens. E nós fazemos coro neste aviso. É como o último clarim tocando para a modificação das criaturas. O objetivo maior é o amor. Somente ele estabelece a harmonia em todos os nossos corpos, favorecendo a paz em todos os corações. Grandes espíritos já estão vivendo na atmosfera da Terra para ficar mais perto da humanidade e ajudá-la mais diretamente, o tanto quanto puderem. Pessoal, lembrando que esse texto ele foi psicografado nos anos 80. Né? Então, olha só, naquela época ele já traz essa informação, né? Grandes espíritos já estão vivendo na atmosfera da Terra, né? Para ficar mais perto da humanidade e ajudá-la mais diretamente, o tanto quanto puderem. Pedimos que os homens usem o perdão, que deixem crescer a fraternidade em seus corações e que o amor não falte nos seus sentimentos. Os primeiros esforços dependem das suas decisões. Olha só que interessante, né, pessoal? Pedimos para que os homens usem o perdão. Usar o perdão. Que deixem crescer a fraternidade em seus corações e que o amor não falte nos seus caminhos. Os primeiros esforços dependem das suas decisões, né, pessoal? Então depende do nosso livre-arbítrio, da nossa vontade, do nosso interesse, né? Então vamos nos lembrar que nós já temos esse amparo, grandes espíritos já estão encarnados, né? Já estão aqui com a gente, já nos ajudando. O plano espiritual também se desdobra em assistência, em ajuda, em amparo. E engraçado a gente ler isso, interessante a gente ler esse trecho e
lembrar que a gente está passando por um momento muito decisivo, muito importante, muito crucial na história da humanidade, que é a pandemia, né? Miramês fala, né? Estamos no fim de um ciclo evolutivo. Fim de um ciclo evolutivo, pessoal, olha só, que se encontra fechando com grandes necessidades dos homens. É o último clarim tocando para a modificação das criaturas. O objetivo maior é o amor. E aí, pessoal, como é que tá os nossos corações? A gente está pronto? A gente vai tentar viver o amor? A gente vai tentar aprender o que é o amor? A gente vai ensinar os outros a amar? Como é que tá isso aí? É um ponto pra gente pensar, né? Pra gente analisar com muito carinho. E vamos lembrar também que dessa recomendação aqui do perdão, da fraternidade e do amor. E que só depende de nós, não depende do outro. Eu não posso pedir para que o outro ame por mim. Eu não posso pedir que o outro perdoe por mim. Eu não posso deixar que o outro exerça a caridade por mim. Né? A Edna está falando aqui, é uma chamada de atenção, né? Para a gente pensar. A gente não pode delegar essas funções para o outro. A gente tem que cuidar da nossa parte, fazer a nossa parte. Ele fala que os primeiros esforços dependem das suas decisões. Então, cada decisão que a gente tomar durante a nossa encarnação, que ela seja direcionada para algo positivo, né? Por mais que a gente ainda erre, que a gente esteja por vezes transitando em um padrão vibratório inferior, mas que a gente possa se lembrar dessa possibilidade que nós temos de entender o amor, viver a fraternidade, viver o perdão, que é tão difícil para nós ainda. Nós temos muita dificuldade, mas quando a gente tiver muita dificuldade, quando a gente estiver passando por um momento que está difícil mesmo, vamos nos lembrar do nosso maior modelo e guia, que é Jesus. Vamos nos lembrar das passagens evangélicas. Vamos nos lembrar da passagem evangélica que nós vamos conversar na live da semana que vem, o Levanta-te e Anda, né? Jesus deixa claro para nós que nós temos condições da caminhada. Se nós já estamos aqui reencarnados, nós já estamos na matéria, nós já tivemos o aval de Deus, o aval de Jesus para caminhar na Terra, para superar, para perdoar, para amar, para viver a caridade, né? Então não vamos nos sentir derrotados quando a gente não conseguir. Tem dias que a gente não consegue, tem dias que é difícil, mas a gente sabe que um dia após o outro a gente vai se lembrar que a doutrina é essa possibilidade que a gente tem do estudo, da instrução, e vai se lembrar também do exemplo de Jesus, né? Jesus veio, mostrou que é possível, Jesus nos permitiu estar aqui, Jesus está velando por nós, pelo planeta. Por que a gente vai achar que a gente não tem condição de melhorar? Se um dia a gente não conseguiu, se no outro dia a gente não conseguiu, no terceiro dia a gente pode conseguir. A gente não pode perder a vontade, a gente não pode deixar de se esforçar. A gente vai se lembrar que a gente erra, que a gente talvez não vai conseguir todos os dias, mas a gente precisa se lembrar que nós temos ferramentas importantíssimas em mãos para que a gente possa vivenciar todas essas recomendações que os espíritos superiores nos passam, né? Com tanto amor, com tanta abnegação, com tanto carinho, torcendo para que a gente possa vencer, né? Nossa amiga Érica disse aqui que haja amor, compaixão e paz entre todos os seres do universo. Que assim seja, né? Que a gente possa aprender aí com todos os desafios que nós já estamos vivendo e também com os desafios futuros, né? Que sirva para que a gente possa melhorar mesmo. Pessoal, vamos seguir então para a questão 46, para não atrasar muito. Se você... na questão 45, pessoal, tem um comentário de Kardec aqui que eu não vou ler porque ele é um pouquinho extenso,
Mas fica aí a dica para quem tiver com o Livro dos Espíritos na mão, depois vocês leem, tá bom? Ele faz um comentário aqui muito interessante e pertinente. Vamos para a questão 46 então. Kardec pergunta aos espíritos: ainda há seres que nascem espontaneamente? Ainda há seres que nascem espontaneamente? Kardec vai dizer, os espíritos respondem o seguinte: sim, mas o germe primitivo já existia no estado latente. Todos os dias sois testemunhas desse fenômeno. Os tecidos do homem e dos animais não contêm os germes de uma multidão de vermes que, para eclodir, aguardam a fermentação pútrida necessária à sua existência? É uma pergunta. É um pequeno mundo que dormita e que se cria. Então ele pergunta, né? Ainda há seres que nascem espontaneamente? Sim, mas a gente sabe que o germe primitivo já existia ali no estado latente, que é isso que a gente vem falando aqui desde o começo do capítulo 3, e mais especificamente nesse tópico aqui, formação dos seres vivos. Tá bom? E aí ajuda a gente a entender, né? E ele dá um exemplo aqui, né? Os espíritos dão um exemplo. Os tecidos do homem e dos animais não contêm os germes de uma multidão de vermes que, para eclodir, aguardam a fermentação pútrida necessária à sua existência? Então, quer dizer, tudo já existe ali em estado latente, né? E aí, conforme for, então, o gatilho é um mundo que está dormitando ali, mas aí ele se cria, ele surge, ele aparece. Vamos ver o que Miramês fala sobre essa questão? Quem tiver com a coleção Filosofia Espírita aí, pessoal, lá no capítulo 46, que se chama Espontaneamente, Miramês vai começar dizendo o seguinte: a espontaneidade a que necessariamente devemos nos referir é a de formação de animais mais evoluídos e não a de surgimento de bactérias. Já nos encontramos em um mundo capaz de gerar pela espécie, dada a idade do planeta na escala dos mundos. A geração espontânea é induzida pelas forças espirituais, olha o tanto que é importante, né? Ou seja, os benfeitores da espiritualidade maior trabalham no seio bendito da matéria para que esta alcance maiores valores e abra as comportas de forças ativas para estimular outros campos de vida dentro da vida natural. Então, o que a gente entende aqui também, né, pessoal? Acontece essa formação, acontece esse gatilho, né? E ele é supervisionado pela espiritualidade, né? Quando ele fala que a geração espontânea é induzida por forças espirituais, quer dizer, aquilo já está ali, dormitando, e chega um momento onde é possível, onde é despertado, então, por essas forças espirituais. Esses benfeitores, né, que trabalham em nome de Deus, em nome da criação, né, trabalham no seio bendito da matéria para que essa matéria, né, pessoal, alcance, então, valores maiores e abra as comportas de forças ativas, né, para que a vida sempre continue sendo estimulada dentro da vida natural de cada globo, de cada planeta, de cada localidade ali onde está acontecendo isso, né? Está acontecendo esse fenômeno. E aí um pouquinho mais abaixo, lá no terceiro parágrafo, ele vai dizer o seguinte: a ciência desempenha um grande papel na face da Terra. O progresso, de certa forma, assenta-se nela, porque o saber, notadamente, é comandado pelos espíritos superiores que Jesus colocou em várias divisões científicas. A ciência do futuro, nos campos que deve progredir, entrelacear com a religião. Porém, com relação a esta última, é necessário compreender seu verdadeiro objetivo, que é o de levar a mensagem do amor por onde passar. A gente já parou para pensar na ciência com essa atribuição? Levar a mensagem do amor por onde passar? Então, é um processo aí que está se desenrolando, né? Nós vamos chegar nesse momento, né? Nesse verdadeiro objetivo.
E aí, pessoal, um pouquinho mais abaixo, ele vai trazer uma orientação. Toda questão que Miramês analisa, ele no final ele pontua com uma orientação. Olha o que ele vai dizer aqui. Ser, né, de seja, ser espontâneo para realizar a caridade nas divisões que te compete enriquecer, mas deves te interessar mais pela caridade contigo mesmo. Se parares para pensar um pouco, para fazer um autoexame em tua vida, perceberás o quanto tens a fazer na correção de ti mesmo, e é o que deve ser feito. O que vier a mais serão consequências desse trabalho de luz. Os maiores inimigos que te perseguem não estão fora, mas dentro, dominando talvez os teus sentimentos. Os acontecimentos exteriores apenas despertam o que mora no íntimo do coração. Importante isso, né? O valente é aquele que teme a si mesmo, mas sempre tem coragem para lutar contra as próprias imperfeições e vencê-las. Não deves abandonar as corrigendas, porque o campo de aperfeiçoamento é muito grande. E quando quiseres deitar sementes que constroem e edifiquem, busca Jesus. Recorre ao imenso celeiro que é o Evangelho, porque a nossa paz depende de nós, de nossa parte que está por fazer. Olha o tanto que é importante isso. A nossa paz depende de nós, da nossa parte que está por fazer. Quer dizer, pessoal, nós temos ações a serem desempenhadas, né? Nós viemos para cumprir uma etapa evolutiva. A gente não pode achar que a gente está aqui jogado e a gente querer só os prazeres, a felicidade, a dita felicidade, entre aspas, né? Que a gente vê aí como uma moeda de troca. A gente tem que estar feliz o tempo todo, a gente tem que estar realizado o tempo todo. E não é bem assim, né? Na verdade, o que é essa felicidade? O que é essa realização? Na verdade, é a gente promover essa paz dentro de nós, porque ela depende de nós, e também fazer a nossa parte que está para ser feita. Nós viemos fazer, nós viemos vivenciar, nós viemos aproveitar essa oportunidade que Deus nos concedeu com a reencarnação, né? Então, esse ponto aqui é uma grande reflexão para a gente, pessoal. É muito importante a gente saber que nós vamos passar pelas provas. Nós já estamos passando por uma coletiva aí, né, que engloba todo o planeta. Mas como que a gente vai passar? Como que será essa caminhada? A Carminha disse aqui para nós, estar em paz com a gente e com os outros, né? E é verdade, é a gente tentar buscar, né, essas alternativas. Quando ele fala que o valente é aquele que teme a si mesmo, mas sempre tem coragem para lutar contra as próprias imperfeições e vencê-las. Então o valente é aquele que briga com todo mundo, que exige de todo mundo, que vai lá, briga, resolve. Não. O valente é o que ele está falando aqui. O valente é aquele que teme a si mesmo e tem coragem de verificar o que precisa ser mudado e vencer as adversidades, vencer as etapas, vencer os desafios, vencer cada ponto que todos nós sabemos, mesmo que inconscientemente, que nós viemos vivenciar, nós viemos atravessar, vivenciar e, acima de tudo, aprender. Porque esse conhecimento aqui na matéria, pessoal, ele é indestrutível, ele permanece com a gente. Então, quando a gente retorna ao plano espiritual, a gente leva todo esse arcabouço que a gente arrebanhou aqui, né? Principalmente na vivência das virtudes, dos valores cristãos, né? Esses aí ficam gravados no nosso espírito e com certeza vai
vai ser muito importante nas nossas próximas experiências, né? É importante a gente pensar também a longo prazo, né? A gente não achar que é só aqui agora ou então um pouquinho mais adiante. A gente tem aí toda a eternidade, né? Pessoal, vocês querem comentar alguma coisa sobre essa questão? A gente pode passar para a questão 47, para a gente não atrasar muito. Eu vou passar, aí qualquer coisa a gente retorna, tá bom? A pergunta diz o seguinte: a espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos contidos no globo terrestre? A espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos contidos no globo terrestre? A resposta é a seguinte: sim. E ela veio a seu tempo. Foi isso que levou a dizer-se que o homem havia sido formado do barro da terra. Então, né, pessoal, realmente, né, a nossa espécie humana já estava ali dentro do contexto da criação. No momento que foi propício, ela eclodiu, né? Ela se manifesta, ela se apresenta, então, na materialidade, né? Vamos ver o que Miramês vai falar sobre essa questão? Ele vai falar lá no capítulo 47, que se chama Origem do Homem. Ele vai dizer o seguinte: o corpo humano vem de priscas eras, né? Eras bem antigas, né? De degrau a degrau em uma subida indescritível no sistema de despertamento dos valores. Aqueles talentos espirituais que existem em tudo e desabrocham em todos os lugares em busca de Deus. O esquema do corpo humano foi feito há bilhões de anos pelos engenheiros siderais. Foram marcados de etapa a etapa os escalões evolutivos, para que o espírito pudesse despertar mais depressa as qualidades que lhe dormem no fundo da alma. Tudo foi feito com a perfeição dos que construíram, faltando apenas o despertamento dos valores. Pessoal, então, quer dizer que o despertamento dos valores é responsabilidade de quem? Nossa. Então, o corpo humano, né, foi passando aí por todas essas etapas, ele foi sendo preparado para que a gente pudesse, então, vir e cumprir a parte que falta, que é esse despertamento dos valores espirituais, né, dos talentos espirituais também, né. E aí ele continua: a usina humana que serve ao espírito imortal ainda tem muito que melhorar, para que no amanhã possa servir de instrumento a espíritos altamente evoluídos e, por vezes, tornar-se um corpo quase fluídico. Isso é trabalho do tempo, juntamente com o espaço e os esforços assinalados pelas inteligências encarnadas e desencarnadas que trabalham na Terra. Então, pessoal, se a gente pensar, né, o corpo humano, como ele fala que essa usina que serve ao espírito imortal, né, tem muito que melhorar, né? Então a gente sabe que futuramente, não muito distante também, né, porque já está acontecendo essas mudanças, essa evolução, realmente vai dar condições de reencarnar na Terra espíritos ainda mais evoluídos, né? E aí então a gente vai entender um pouco mais sobre esse processo que nós estamos envolvidos, que é a lei de progresso, né? Então, o nosso espírito evolui, o nosso corpo físico também avança, o planeta também avança. E qual que é a nossa parte nisso tudo? A parte que nos compete é vivenciar a experiência carnal, a experiência da matéria, para despertar esses valores. Pessoal, tem muitas pessoas que passam uma vida inteira, uma existência inteira, sem nunca nem imaginar tudo isso que a gente está falando. Sem nunca pensar, nunca se questionar. Por que eu estou aqui? Isso aqui quando o meu corpo físico morrer, acabou. Tem gente que nunca se questionou essas coisas. Olha que bênção que é, né? Olha que bênção que a doutrina espírita nos apresenta, que é poder
questionar e poder refletir sobre essas coisas, sobre esses pontos tão importantes. Saber que nós temos essa tarefa de despertar, né, os valores latentes, esses talentos espirituais que nós temos no nosso espírito. E aí, quando a gente começa a pensar, a gente pensa assim, nossa, mas então, se eu tenho essa responsabilidade, o que eu estou fazendo? Eu estou aproveitando os recursos que estão em volta de mim? Porque se a gente parar 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos e analisar rapidamente a vida da gente, a gente vai encontrar vários recursos que estão disponíveis. Vários recursos. E eu não estou falando aqui, pessoal, de status material, não é isso não. São recursos materiais também, mas acima de tudo recursos espirituais. Um deles é a gente poder então estudar, a gente poder pensar, refletir, fazer essa autoanálise, buscar o que a gente precisa melhorar dentro da gente. Isso já faz uma diferença enorme, por mais que a gente não consiga reverter ou então aplicar tudo de uma vez só. A gente vai aos poucos, né? Nessa tentativa, nesse exercício. Mas o tanto que é importante isso, pessoal. O tanto que isso modifica a vida da gente. Como que a gente vai abandonando velhos hábitos. Como a gente vai transformando tudo que está em volta da gente. Então vamos lembrar desse recurso abençoado que a gente tem conhecimento, que é a doutrina, que é o Evangelho de Jesus, que é todo esse material aí riquíssimo que a gente tem nas mãos. Esse estudo aqui, pessoal, é só um incentivo, né, para que vocês leiam, para que vocês, eu digo eu também, né, para que a gente leia, para que a gente estude, para que a gente tenha esse compromisso aqui com a espiritualidade, né, com a gente mesmo, né, claro, e com a espiritualidade, para que a gente possa, né, ter essa assiduidade, esse compromisso com a gente, com a espiritualidade, e aí a gente vai percebendo o quanto a vida da gente vai se modificando. Não é uma coisa assim interesseira, né? Eu vou estudar a doutrina porque vai acontecer isso. Não é isso. É para que a gente aprenda, para que a gente observe, né? Para que a gente entenda a dinâmica da vida que a gente está vivenciando, que a gente está inserido, né? É tão bonito isso, dentro de todas as limitações que a gente tem, de todas as dificuldades, de todas as deficiências que nós ainda temos. Nós temos a possibilidade de ler essas obras, ler o Livro dos Espíritos, estudar com maior profundidade, para que então a gente possa buscar vivenciar esse objetivo tão importante de todos nós, que é esse despertamento dos valores, que é a renovação moral, que é fazer a nossa parte, que é tão importante. E às vezes a gente deixa pra lá, a gente esquece, a gente não quer. Então, toda vez que a gente estuda, toda vez que a gente se reúne, é esse chamado que a gente recebe. Vem aqui, vem aprender, vem refletir sobre essas coisas. Talvez aquele momento da vida que a gente está passando, aquela informação ali vai ser tão preciosa. E vou confessar uma coisa para vocês: quando a gente busca, as respostas vêm, as respostas aparecem, seja num livro, seja em alguém, seja algum amparo, seja alguma coisa que acontece, e vai vindo as respostas. E aí a gente vai se sentindo bem, a gente vai se sentindo assistido, né? A gente sente realmente a presença dos nossos amigos espirituais que nos acompanham, que torcem tanto por nós, né? A gente sente o Cristo cada vez mais perto. Então vamos aproveitar essa oportunidade e vamos aproveitar e direcionar ela para esse objetivo nosso, que é o despertamento dos nossos valores. Não podemos desperdiçar, né, pessoal? Nós, com certeza, nós já desperdiçamos outras oportunidades. Então essa a gente vai agarrar com todas as forças, né? Pessoal, vamos seguir para a 48, para ver se dá tempo da gente fazer a 48 e a 49 rapidinho, tá? Pra gente fazer a prece.
Vamos fazer rapidinho aqui, qualquer dúvida vocês me falam, tá? A pergunta 48 diz o seguinte: podemos saber a época da aparição do homem e dos outros seres vivos na Terra? E aí a resposta diz o seguinte: não. Todos os vossos cálculos são quimeras, né? São ali talvez não imprecisos, né? Deixa eu só ver o que é o mais importante pra gente falar. Eu pulei a 47? Não, eu falei a 47, né? Já falei a 47, pessoal, eu enganei aqui. A 48, então, deixa eu ver o que é mais importante a gente comentar aqui. Olha só, lá no capítulo 48, que se chama Aparecimento do Homem, Miramês começa dizendo o seguinte: a evolução é um livro que vai se abrindo aos poucos para aqueles que crescem pela força do progresso. O que se pode fazer é uma estimativa, como sempre, né? Essa coisa sobre data, sobre quantos anos, quantos milênios, enfim. A gente vai vendo que esses cálculos às vezes eles não são muito precisos, né? Somente sabemos que o homem é o ser mais novo na casa terrestre. Ele é, pois, a herança de gigantescos esforços da natureza que vem subindo de degrau a degrau, assinalando a sua posição como tipo aprimorado no laboratório da vida. Olha que interessante, né? Herança de gigantescos esforços da natureza, né, pessoal? Então, a gente vê que nós fazemos parte da natureza. Se a gente destruir a natureza, nós vamos destruir a nós mesmos. Agora, por que destruir a natureza se ela realizou esses esforços gigantescos aí ao longo de tantos milhões de anos para que realmente a gente chegasse nessa excelência que é o corpo humano, né? Que é o homem. E aí ele vai seguir aqui, né? Vou ler só mais um trechinho, que ele vai dizer o seguinte: procuremos estudar o espírito e por vezes seus corpos que lhes servem de instrumentos na grande jornada evolutiva, que as outras ciências fiquem para depois que aprendermos a amar e a reconhecer a necessidade de servir, né? Olha só, amar e servir são necessidades que nós temos e que aos poucos a gente vai despertando para essas necessidades, né? Deixa eu ver se tem mais algum ponto aqui que eu queria comentar, pessoal. Sobre essa questão em específico é isso. Aí, se vocês quiserem, eu sempre indico para vocês, né, para vocês lerem o texto completo que está lá no site, o livro dos espíritos comentado.com, tá? Então faça uma leitura completa, mas sobre a questão especificamente é isso que ele vai dizer, tá bom? Mas o texto inteiro é muito interessante. Vamos passar para a questão 49 para a gente poder encerrar? Olha só o que vai dizer a 49. A pergunta que Kardec faz aqui: se o germe da espécie humana estava entre os elementos orgânicos do globo terrestre, por que os seres humanos não se formam espontaneamente como em sua origem? E aí a resposta que Kardec recebe é a seguinte: o princípio das coisas é um dos segredos de Deus. No entanto, pode-se dizer que os homens, uma vez espalhados sobre a terra, absorveram em si os elementos necessários para a sua formação, para transmiti-los de acordo com as leis da reprodução. Ocorre o mesmo com as diferentes espécies de seres vivos. Então aqui, né, pessoal, o que Kardec questiona, né? O que Kardec realmente quer saber aqui? Se já existia então o germe da espécie humana, né? Por que os seres humanos não se formam então espontaneamente? E aí os espíritos bem explicam aqui, né, que tem a questão da lei da reprodução, né? E aí
tem elementos ali necessários, né, para que um corpo humano se forme. E aí ele cita a lei de reprodução. O que ocorre também com as diferentes espécies aí, né, as outras espécies dos animais. Lá no livro Filosofia Espírita, Miramês vai dizer o seguinte, então, capítulo 49, do germen ao homem. Olha só o que ele vai falar aqui para a gente poder fechar com chave de ouro e fazer a nossa prece. Olha só, o aparecimento do homem na Terra não aconteceu diretamente, do germen a ele, sem as devidas escalas, sem as variadas formas organizadas pelas inteligências superiores. Há um processo em tudo que existe, cuja força vem de Deus, que comanda tudo por intermédio de seus filhos maiores, encarregados do aperfeiçoamento de todas as coisas. Depois que os corpos, tanto dos homens quanto dos animais, de todas as ramificações, tomam as posições desejadas, a forma delineada pelos engenheiros siderais, neles mesmos contém a semente da continuação da espécie, que prolifera em todas as direções. Quem acredita na evolução das espécies e estuda o assunto com profundidade, passa a entender e sentir a mão divina em todas as nuances da vida. Então, pessoal, quem é muito ligado com a ciência aí, né, não consegue explicar muitos pontos, né, da evolução, enfim, da evolução das espécies. E aí é isso que ele chama atenção aqui, né? Quem acreditava na evolução das espécies e estuda o assunto com profundidade, passa a entender então e sentir a mão divina em todas as nuances da vida. E aí quem estuda, né, vai então perceber que realmente tem algo ali por trás, né? E é todos esses processos que ele está dizendo aqui, né? Ramificações, né? Que vai passando as escalas, né? Do germen até então ter o corpo físico, né? Ou então o corpo do animal, né? E aí, seguindo, rapidinho para a gente encerrar, do germen ao homem, há uma escalada que devemos todos estudar, examinar os nossos ancestrais, mas é bom que não nos esqueçamos do fundamento das nossas vidas, que é Deus, cumprindo aquilo que Jesus nos pede, amá-lo sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Em tudo o que fizermos sem Deus, desaparece a estabilidade e os nossos esforços serão enfraquecidos. Se nós procuramos a gênese de tudo o que se refere à matéria, por que não buscarmos a nossa própria genealogia e reconhecer o Senhor como nosso Pai que está nos céus? Ele que nos dirige todos, a quem devemos obediência. Ser-nos-á de grande proveito entendermos as lições de Jesus e procurarmos a vivência do seu Evangelho. Por quê, né, pessoal? Isso vai nos propiciar estar mais próximos de Deus, vai nos aproximar, né? Vai nos fazer melhorar, vai nos fazer realmente dar um passinho à frente a mais para estarmos mais próximos de Deus. E aí, para fechar, a orientação que Miramês deixa para nós hoje diz o seguinte: o princípio do homem está nos segredos de Deus, guardado na nossa consciência profunda. Um dia poderemos consultá-la sem perda e gasto de tempo. Antes disso, procuremos melhorar as nossas condições morais e espirituais, aumentando a nossa resistência e alargando as nossas capacidades de trabalho e de amor, que o amor verdadeiro nos salva de todas as imprudências passageiras dos nossos caminhos. Que Jesus nos abençoe. Então, pessoal, ele finaliza aqui, né? O amor verdadeiro nos salva de todas as imprudências passageiras dos nossos caminhos. E o que nós viemos fazer aqui? O que nós viemos buscar na Terra? Por que nós vestimos um corpo físico, né, que passou por tantas e tantas transformações, que ainda continua em evolução para atender às nossas necessidades enquanto espíritos, para que a gente possa viver realmente esse amor, né, esse amor verdadeiro que salva, né, que nos ampara, que nos dá suporte.
e entender que todas as imprudências passageiras do nosso caminho, elas vão passar. Elas vão passar porque a gente, pouco a pouco, está aprendendo esse amor verdadeiro. É difícil, não é muito simples, porque nós ainda somos seres ignorantes. Mas se a gente der esse passo, como ele fala aqui, né? Se a gente procurar melhorar essas condições morais e espirituais, a gente vai então aumentar a nossa resistência, vai alargar as nossas capacidades de trabalho, né, e de amor, né, esse amor verdadeiro que a gente aprende todos os dias, esse amor que vem do Cristo, esse amor que vem da espiritualidade, esse amor que vem diretamente de Deus e atinge a todos nós, né? Então vamos pensar por esse lado, né? Vamos abraçar essas oportunidades, vamos nos lembrar que essas imprudências da vida são passageiras e que no final das contas o amor verdadeiro que vai prevalecer, né? O amor verdadeiro que vai nos dar suporte para o que vier a acontecer, né? Seja, né, nessa encarnação, seja na próxima, enfim. E se a gente buscar essa conexão, buscar viver esse amor que todos nós que estamos na Terra precisamos, a gente vai ter uma maior ligação com Deus, né? Vai ter uma maior ligação com a gente mesmo, com a nossa individualidade, e com certeza isso vai se refletir aí num arcabouço de situações infinitas, e a gente vai, além de cooperar com o nosso próprio caminhar, né, com a nossa própria evolução, a gente vai ajudar, auxiliar quem está caminhando junto com a gente. Isso é muito bonito. Não é que a gente tenha que ser exemplo, né, mas a nossa vida, ela é vista, né, ela é olhada pelas pessoas. Não é que a gente tenha que ser exemplo para ninguém, nem nada, mas se a gente puder exercer um exemplo positivo, por que não? E aí fica essa reflexão para a gente fechar a live de hoje com muito carinho, né? E a gente vai se preparar para a prece. Eu quero agradecer muito a presença de vocês, né? Muita gente está online aí ainda, e vamos nos preparar para a prece, senão a live encerra e a gente não faz a prece. Mas quero deixar aqui o meu agradecimento. Se tiver alguma dúvida, pessoal, releia as questões, releia lá pelo site, né? É só vocês acessarem pelas questões, está lá separadinho, bonitinho, fica fácil de ler. E aí faz igual a gente faz aqui na live, lê a questão do Livro dos Espíritos, depois lê o que Miramês diz pra gente, para aprofundar o entendimento. Combinado? Pessoal, então quero agradecer muito a presença de vocês, lembrando que semana que vem a gente vai ter uma live especial, né? Estudo Espírita convida nossa amiga Gisele, que está aí com a gente participando hoje. Ela vai trazer para a gente reflexões sobre a passagem bíblica Levanta-te e anda, né? Então, a aula semana que vem vai ser da Gisele. Quem não acompanha ainda, acesse lá Deus, Cristo e Caridade, tá? E sigam o perfil, e semana que vem estaremos reunidos aqui para falar sobre esse assunto muito importante. Vamos concentrar então para a gente fazer a nossa prece de hoje. Nosso amigo Barriguinha tá aí, obrigado pela presença. Alexander também. Vamos lá? Vamos fechar os nossos olhos. Vamos normalizando a nossa respiração. Vamos suavizar o nosso pensamento. Elevando o nosso pensamento a nosso Mestre Jesus, esse pastor incomparável, esse divino amigo que nos acompanha, que vela por nós. Nesse instante, Mestre, queremos agradecê-lo pela oportunidade do estudo, do raciocínio,
das reflexões da noite de hoje. Obrigado, Mestre, por mais uma vez dedicarmos esses minutos preciosos ao estudo da sua doutrina de amor. Essa oportunidade, Mestre, é valiosa e extremamente importante. Nossos corações se enchem de gratidão nesse instante, pelo convívio com a espiritualidade amiga, pelos aprendizados da caminhada, por estarmos nesse instante reencarnados no plano físico, sob as bênçãos de Deus, nosso Pai, com a permissão dele, para vivenciar na matéria as experiências que nós temos tanta necessidade. Sabemos, Mestre, que Tu nos assistes durante toda a caminhada. Estás presente em todos os acontecimentos. E principalmente sabemos que está presente nos momentos de maior dificuldade, nos momentos de queda, nos momentos onde olhamos para cima e vemos a Sua imagem poderosa nos estendendo a mão, para mais uma vez nos levantarmos e seguir adiante. Envolva, Mestre, todos nós nesse momento em muita luz, em muita paz, muita proteção, muito equilíbrio. Rogamos a Ti saúde para o corpo e para o espírito, saúde para os nossos familiares, nossos amigos, saúde para todo o planeta. Nas Tuas mãos, Mestre, entregamos os nossos medos, as nossas inseguranças, para que nas Tuas abençoadas mãos possamos caminhar mais firmemente aqui na Terra, aprendendo cada dia mais com a Sua doutrina, estando mais aberto às intuições positivas, à comunicação incessante com o plano maior da vida. Pouco a pouco, Mestre, vamos percebendo nos mínimos detalhes da Sua presença. Pedimos nesse instante para que a Sua luz infinita permeie todo o planeta Terra, todos os nossos irmãos que estão em sofrimento, passando pelas dificuldades mais atrozes que a pandemia está fazendo acontecer nesse instante. Derrame sobre todos eles, Mestre, sobre todos nós, as bênçãos da cura, a cura que está a caminho, a cura que está sendo trazida pelos Espíritos do Senhor para a humanidade terrestre. Assim acreditamos, no momento certo e propício, a cura será possível. E não somente a cura para a pandemia, mas também a cura de nós mesmos, para que, enfim, possamos despertar os valores espirituais que viemos buscar. Derrame Suas bênçãos de amor sobre todos os nossos lares, sobre todos nós, todos que estão sintonizados nesse instante, aos que vão assistir em outro momento. Que a Tua luz infinita permeie cada um de nós, nos dando forças para seguir adiante, confiantes no Seu amparo, Mestre, e no amparo de Deus, nosso Pai. Que a Tua luz nos envolva, nos proteja e nos equilibre hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja.
irmãos. A Lúcia tá aí, um abraço. Rosângela, Danila, Isabel, Leide. Pessoal, muito obrigado pela presença. A live já está quase encerrando. Muito obrigado por estarem aqui até agora, né? Hoje passou um pouquinho do horário, mas valeu a pena. A gente conseguiu concluir aí o item formação dos seres vivos, tão importante. Qualquer dúvida, qualquer comentário, estou disponível pelo direct, tá, pessoal? Às vezes, se eu demorar um pouquinho para responder, aguardem que eu sempre respondo. Tá bom? Lúcia, um abraço para você. Rosângela, Carminha, Tânia, Ruth, Gisele. Semana que vem estaremos juntos, né? Cristina, Fran, Maria de Fátima, Sônia, Ana Simon. Deus abençoe todos nós, Maria do Carmo. Pessoal, uma semana especial para todos vocês. E até semana que vem com muita luz, com muita alegria, né? Como sempre. Cristina também, a Hanna, a Vanete, Cláudia, Roseli, Aline também, Ivanete e Gisele. Pessoal, fiquem com Jesus, que a semana de vocês, que a nossa semana seja muito abençoada, e terça que vem estaremos juntos novamente. Um abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.